de ser preciso em nossas palavras, pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao coração da sua igreja. E que o Senhor esteja, Senhor Deus, nesse momento, instruindo, edificando, Pai, consolando o nosso coração, nos dando a certeza, Senhor Deus, do Seu senhorio e da Sua vontade em nossas vidas. Fica com cada um aqui, Senhor Deus, e que a nossa atenção, nosso coração esteja voltado exclusivamente agora para a exposição da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 6, versos de 30 a 44. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos capítulo 6, versos 30 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, eles responderam: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhes disse: quantos pães tendes aí? Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e 50 em 50. Tomando eles 5 pães e 12 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu dos pães, deu os discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiram também 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Queridos, como toda a Escritura, em especial as narrativas, nós temos muitos ensinamentos a tirar daqui, e de formas variadas, aplicações, mas nós vamos nos deter em 2 pontos básicos aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto da Escritura é rico demais. Existem muitos detalhes e coisas que nós podemos tirar para a nossa vida prática. Mas o principal aqui é o foco na pessoa de Cristo. Esse é o principal objetivo aqui. E o livro de Marcos, toda essa narrativa, muitas coisas temos a tirar, mas o livro de Marcos ele está apontando para algo específico, que era a pessoa de Cristo e o seu ministério. Quem era esse homem? Quem era esse homem que pregava como pregava, que falava como falava e que curava toda sorte de enfermidade e doença? Quem era esse homem? Esse homem era o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, o Deus na segunda pessoa da Trindade. E é isso que nós estamos vendo aqui. Esse Deus se encarnando, se tornando um homem, e na sua encarnação demonstrando tanto a sua humanidade, uma humanidade vencedora, uma humanidade que vai vencer o pecado e que nos é atribuída, e uma divindade, uma completa divindade, como Senhor sobre todas as coisas e sobre tudo. Eu quero fazer uma brevíssima introdução e partirmos, para a exposição
da multiplicação dos pães. E a partir daqui, no verso 30, nós temos um relato de Marcos do retorno dos discípulos, e aí o cenário para a primeira multiplicação dos pães. E esse sinal, falava muito a respeito de quem Jesus realmente era. E mais uma vez nós estamos vendo aqui ele se revelar por meio daquilo que ele faz. É muito interessante, eu estava lendo um dos comentários que eu estava lendo, que esse autor está dizendo, em momento algum Marcos fala do conteúdo da mensagem que o Senhor estava dizendo ali. Em outros contextos ali, como a parábola do semeador, mas a maioria da narrativa ali do Senhor Jesus não se fala sobre o conteúdo, o que o Senhor estava dizendo. E é muito interessante vamos dizer assim, o entendimento que ele tem a respeito disso, dizendo que o objetivo ali, quando Marcos fala do Senhor Jesus, das suas pregações, mas não fala o conteúdo, o objetivo dele era que nós focássemos não na mensagem que estava sendo trazida, mas em quem estava trazendo essa mensagem. E aqui nós vamos ver por aquilo que o Senhor Jesus está fazendo, quem realmente ele é. Veja aí os versos 30 a 32, que diz assim: voltaram os apóstolos da presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousaram por uma parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que vinham. Então se foram sós no barco para um lugar solitário. Quando os discípulos voltam da sua missão, eles informam a Jesus tudo o que tinham feito, né? E o capítulo 10 de Marcos, ele é mais específico com relação a isso, porque eles ficam extasiados, ficam alegres e tal, e aquela coisa toda, porque eles fizeram, né? Operaram milagres, expulsaram demônios, e o Senhor diz para eles assim: a coisa mais importante não é isso, a coisa mais importante é que vocês tenham o reino de Deus. E Marcos aqui, ele não traça esses detalhes, né? Mas perceba aqui, né, que as multidões eram tão insistentes que não davam tempo para os discípulos do Senhor Jesus nem para comer. E assim, né, depois de uma jornada de trabalho, vamos dizer assim, né, pregando, anunciando o Evangelho do Senhor, o Senhor Jesus os leva para um lugar solitário, do outro lado do lado, porque tanto ele quanto os seus discípulos tinham a necessidade de um descanso, tinham a necessidade de descansar das suas atividades. Mas o que acontece? O assédio da multidão leva o grupo dos discípulos de Jesus a procurar um lugar distante, um lugar solitário, em que essas pessoas não estivessem ali, para que eles pudessem ficar mais à vontade, pudessem recarregar, vamos dizer assim, as suas baterias. Mas o que acontece aqui? O verso 33 vai nos dizer que muitos viram o Senhor Jesus e seus discípulos partindo, né? E reconhecendo quem era, correm para lá desesperadamente, a pé, de toda a cidade, e chegam ao destino, ou seja, aquele lugar deserto, ou seja, deserto porque não tinha nada, era um campo verde de relva, onde provavelmente pastavam ovelhas por ali. Eles correm naquela direção. E aí você percebe aqui o interesse da multidão em seguir a Jesus. É interessante aqui que quando o Senhor Jesus desembarca lá no verso 34, já havia uma grande multidão ali ao redor dele, esperando o rei dos discípulos chegarem. E provavelmente eles estavam extremamente cansados, mas aquela multidão seguia o Senhor Jesus. Eles estavam ansiosos, eles queriam ouvir, eles queriam ver, eles queriam ser consolados, eles queriam ser curados pelo Senhor Jesus. E aí eles seguem por conta própria. Não houve um lugar marcado, uma hora marcada, não houve um tempo fixado pelo Senhor Jesus, nem pelos seus discípulos para que eles se encontrassem. Eles correm adiante e chegam lá antes do barco. Aí
situação aqui é que eles estão de um lado e eles estão indo para o outro lado, acho que era Betsaida, se eu não me engano. Tá? E essa distância a barco ficava mais ou menos 6 a 8 quilômetros da onde Jesus saiu com um barco e aonde ele ia parar. E por terra era 14 quilômetros por terra. As pessoas saem daquele do seu lugar, dali, eu me esqueci o nome de onde eles estavam, o texto vai dizer aqui, anteriormente, da onde o Senhor parte para onde o Senhor está indo, tá? E as pessoas sabem que eles estão indo lá e correm, percorrem essa distância imensa, eles estavam ansiosos para ouvir a Cristo, tá? E apesar de ter curado muitos enfermos ali, né, quando a Escritura vai dizer que ele chega, ele cura muitas pessoas, não aqui, mas em Mateus, se eu não me engano, ele fala sobre isso, o texto de Marcos não aborda isso, tá? E apesar de ele ter curado muitos enfermos ali, o Evangelho de Marcos enfatiza o desejo da multidão em ouvir Cristo pregar. Isso é muito notório quando você lê aqui no verso 34, e passou a ensinar-lhes muitas coisas, diz assim, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas, em declinando a tarde. A ideia é que eles passavam todo o dia ali, e o Senhor estava ensinando aquelas pessoas. Eles compareceram ali para receber o alimento espiritual da boca do Mestre. Aquelas pessoas que compunham a multidão saíam de suas casas, lojas, deixavam as suas obrigações, seus negócios, para ouvir o Senhor Jesus pregar. E perceba que Jesus parte para aquele lugar deserto porque ele precisava descansar do trabalho que eles tinham empreendido em prol do reino de Deus. Os discípulos estavam retornando de uma missão para a qual foram enviados, mas também estavam cansados pela numerosa multidão que os seguiam. Veja o verso 31. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. E a situação deles, com relação ao povo, era tão complicada que eles tinham dificuldade até mesmo de comer, pela necessidade do povo, por causa do desejo de estar com Jesus. As pessoas correm em sua direção, ao seu destino, eles queriam ouvir a sua voz, receber dele conforto pelas suas palavras de vida. Veja que eles perderam até a noção de tempo, pois ficaram envolvidos com o ensino do Senhor Jesus. O verso 35 vai dizer, e declinando à tarde, a preocupação dos discípulos, manda esse pessoal embora, porque eles estão aqui o dia todo, e eles precisam comer, senão eles vão voltar para suas casas, 6, 10 quilômetros da onde eles estavam, e vão cair pelo meio do caminho. E essas coisas me fez parar para pensar. Eu acho que muitos já estão até pensando juntamente comigo. Por quê? Porque essa passagem em especial, essa postura da multidão, o desejo de ver a Cristo, me fez indagar a respeito do nosso tempo, da falta de disposição da nossa geração, de nossa parte, de passarmos tempo aos pés de Cristo. E aí eu me pergunto, o que tem acontecido conosco? Por que nós não estamos dispostos a nos sentar na relva para ouvir a Cristo? Muitos de nós não são capazes hoje de deixar as nossas atividades semanais para ouvirmos sobre o reino de Deus que se aproxima. Não estamos nem dispostos a andar alguns quilômetros para ouvir a mensagem do Evangelho, para estar na igreja. Aquelas pessoas percorreram quilômetros, muitos deles a pé, para estarem com Jesus. Será que o problema está em nossas igrejas que não apresentam essa mesma palavra graciosa? Como Jesus dizia, ele fala como ninguém fala. Ou o problema está nos ministros que deveriam ser a boca de Deus, mas não pregam com disposição ao amor?
que não percebem a necessidade das pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E aí me faz pensar, o que será que está sendo mais agradável a nós e mais necessário à nossa vida do que o alimento espiritual? Perceba aqui que a multidão vai abandonar a Cristo quando o seu discurso se torna mais severo. Mas eles tinham mais ânsia por Ele do que nós hoje. E aí eu pergunto, o que está faltando a nós para termos o mesmo desejo por Cristo que essas pessoas inicialmente demonstraram? Aí você pode dizer assim, mas olha, eles abandonaram a Cristo, esse afã inicial aí, o que deu no final? Eles abandonaram a Cristo, eles o crucificaram, ou tinham um interesse distorcido nele. A gente vai ver na segunda parte, eu não sei se Marcos fala aqui, não lembro, mas João diz, vocês vieram atrás de mim, não por causa do milagre, que era um sinal, mas porque vocês comeram e se fartaram. Pessoas estavam procurando o Senhor Jesus com outros interesses. E se essa muitas vezes é a nossa desculpa, a maneira como nós pensamos, então eu diria assim, e a nossa geração que nem esse desejo tem demonstrado? Se eles demonstrando esse desejo deram as costas para Cristo, o que se espera de nós, da nossa geração, do nosso tempo, que tem deixado as coisas do reino de Deus em segundo plano? E isso é demonstrado pela fidelidade do crente ao culto dominical, porque é algo visível. Nem todos que são dominicalmente devotos, religiosos, são verdadeiros crentes, mas todo verdadeiro crente vai ter uma consideração pelo dia do Senhor, que a palavra de Deus ultrapassa dessa multidão. No verso 34 ele diz assim: ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Apesar do cansaço, da necessidade que ele tinha de parar, ele e os seus discípulos, Jesus não desconsidera a necessidade daquelas pessoas. Ele poderia muito bem, mandá-los embora. Não, agora não, eu estou cansado, Às vezes o pastor faz isso, Muitas vezes o pastor fala, estou cansado, não, pode ser outra hora e tal. Cristo não faz. Cristo não fez isso. Ele mesmo cansado, ele e seus discípulos, precisando de um descanso, após um dia de trabalho, eu não vou dizer nem um dia de trabalho, uma semana extenuante, ele não desconsidera a necessidade das suas ovelhas. Matt Fraser faz um comentário interessante a respeito disso. Ele diz assim: quando viu tantas pessoas, uma grande multidão, em vez de sentir desprazer, porque eles o estavam perturbando, quando ele desejava ter mais privacidade, assim como muitos homens bons teriam se sentido, ele teve compaixão deles e recebeu-os com carinho, porque eles eram ovelhas como ovelhas que não têm pastor. Eles pareciam ser bem intencionados e dóceis como as ovelhas, e desejosos de aprender, mas não tinham pastor, ninguém que os orientasse, conduzisse no caminho certo, ninguém que os alimentasse com boa doutrina. A palavra do Senhor diz que ele teve compaixão daquelas pessoas, porque eram ovelhas, como ovelhas que não têm pastor. E é interessante essa expressão compaixão, ali é um sentimento piedoso, simpatia com a tragédia pessoal de alguém, ou seja, o Senhor Jesus viu o estado em que eles se encontravam e a necessidade deles, e sentiu o desejo de suprir essa necessidade, e ele se preocupou
preocupa com essas pessoas porque elas não têm pastor. E é interessante nós entendermos essa imagem do pastor. Essa é uma imagem do Antigo Testamento para o fracasso, ou seja, ovelhas que não têm pastor. É uma expressão que representa o fracasso dos líderes de Israel. E nós temos pontualmente alguns textos da Escritura que mostram isso, como aconteceu com a geração do povo do deserto, com a nação sob o governo de Acabe, especialmente com a nação saqueada em Ezequiel, lá em Números 27 e 17, quando o Senhor está passando o bastão, está dizendo ali para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Números 27 e 17. Você não vai entrar na terra prometida. E aí ele: Senhor, precisa de alguém para conduzir esse povo. E ele escolhe Josué. E a palavra Josué e Jesus significam a mesma coisa. Jesus e Josué têm o mesmo significado. E aí ele diz assim: coloca alguém à frente deles, para que eles não pareçam ovelhas que não têm pastor. Veja aí. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e os faça entrar. Essa é uma linguagem militar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, eles precisavam de alguém para conduzi-los à terra prometida, para que guiasse eles à terra prometida, para que entrassem na terra prometida. Porque se eles não estivessem agora sem Moisés e sem ninguém, eram como ovelhas que não têm guias, que não têm líderes, que não tem ninguém que vai diante deles. Mas perceba que essa mesma situação é a situação em que nós encontramos ali em Acabe, em 1 Reis, capítulo 22, verso 17, que diz assim: então disse, vi todo Israel disperso pelos montes. É Micaías falando da profecia, falando do que ia acontecer com Acabe na sua disputa ali, que eles lutam juntamente, Acabe e Josafá, contra um outro reino. E ele diz assim: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. A ideia de eles estarem dispersos, sem uma liderança, sem alguém que os conduza. Abra lá 2 Crônicas, capítulo 18, verso 16, também, nessa mesma imagem, é a repetição ali do acontecido em 1 Reis 22, 17, vi todo o povo de Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. Eles estavam sem liderança, eles estavam sem alguém que os guiasse. E aqui essa linguagem é uma linguagem militar, para que estivesse à frente do povo, para conquistar alguma coisa. Mas veja Ezequiel, capítulo 34, versos de 1 a 10, e aqui nós vamos ler somente os primeiros 3 versos, quando diz assim: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, os reis que deveriam guiá-los, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, e não apacentarão os pastores das ovelhas. Comeis a gordura, vestidos de lã e decorais de cevado, mas não apacentais a ovelha. A imagem do pastor de ovelhas apontava para Yahvé, o pastor de Israel. A referência que nós temos no Velho Testamento, muitas delas, aos pastores, simbolizava a justiça e a bondade dos reis no cuidado com o seu povo. O pastor de ovelha era uma metáfora, tanto na literatura antiga do Velho Testamento, quanto no judaísmo posterior, que se referia ao cuidado de Deus com Israel, bem como o cuidado dos seus líderes, dos líderes humanos. Deus era o pastor do seu povo, e Ele concedia pastores
para o seu rebanho, para conduzi-los nos seus caminhos. E é muito interessante porque essa linguagem é muito atribuída aos reis, não somente a eles, mas aos reis, como que aqueles que conquistam, que vencem os nossos inimigos, ou seja, os inimigos de Israel. Veja Gênesis 49, verso 25. Veja o que a Escritura vai dizer: o seu arco, verso 24, porém, permanece firme em seus braços, são feitos ativos pelas mãos do poderoso Jacó, assim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Há três personagens que emblematicamente são pastores do povo de Deus. Esses três são Moisés, Josué e Davi. Moisés é o condutor do povo de Israel no deserto. Josué é aquele que conduz o povo para entrar e conquistar a terra prometida. E Davi representa o rei conquistador, sendo imagem do reino messiânico que vence todos os seus inimigos. E todos eles apontavam para Cristo. Eram tipos de Cristo, porque Ele é o pastor dos rebanhos de Deus. Certo comentarista fala a respeito dessa imagem em Marcos. Ele diz assim: em Jesus não apenas se cumprem as esperanças do novo Moisés, Josué e Davi, que apacentam o povo de Deus, como também do servo sofredor de Isaías, como nós já falamos inicialmente aqui nos primeiros capítulos de Marcos, mas também, mais uma vez, de algum modo misterioso, o próprio Yahvé se faz presente como nunca antes no meio do seu povo. Cristo era a presença de Yahvé no meio do seu povo. A imagem do pastor apontava para Cristo como Filho de Deus, como aquele que ia apacentar e conduzir o seu povo. Os pastores que deveriam cuidar de Israel, que eram tipos de Cristo, eles fracassaram, de modo que Jesus, como Messias, pastor davídico, precisava intervir para começar a ensinar o povo. E veja o que Ezequiel, capítulo 34, verso 23 e 24 vai dizer a respeito desse que era Cristo, a respeito desse que sente a necessidade de pastorear aquelas pessoas ali, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Diz assim: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e lhe servirá de pastor. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, o disse. Veja Ezequiel capítulo 37, verso 24 e 25. Veja o que a Escritura vai dizer: o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão nela, ele, seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. A Escritura diz que o Senhor Jesus se compadeceu, porque eram ovelhas que não tinham direção. Sabe o que nós estamos vendo aqui, queridos? A Escritura está dizendo, falando a respeito de Cristo. Cristo é o pastor que supre as necessidades espirituais do seu povo. É esse pastor, é esse Davi, que está sendo profetizado aqui, que viria. É aquele que deve prover alimento, descanso e proteção para as ovelhas. Esse é o verdadeiro pastor. E essa era a missão dele.
ensinar o seu povo no seu caminho. E é muito interessante como ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Vai. É uma terceira pessoa. Por isso que ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho a Deus, a única estrada que conduzia ao reino de Deus, passava por ele, que era o único caminho para a vida. E é isso que ele ensina no conteúdo das suas mensagens, que muitas vezes não é descrita aqui nos evangelhos, mas que alimentavam aqueles que ouviam a respeito dele, ao ponto dos seus próprios discípulos chegarem à conclusão, por meio da sua palavra, por meio do seu ensino, por meio daquilo que ele fazia. E vocês, que dizem a meu respeito? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus se compadece dessas pessoas porque estavam sem direção. Veja que Mateus capítulo 9, verso 36 vai dizer. Abra a sua Bíblia. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que ele está falando aqui? Ele está falando de vida. Ele está falando de vida espiritual. Ele está falando de certeza de salvação. Ele está falando das coisas que nós precisamos nesse mundo para adentrar no mundo por vir. E ele está dizendo: ao campo aí é vasto, mas faltam pastores, faltam pessoas para pregar o evangelho. Ore ao Deus da seara que mande. O contexto de Jesus é um contexto muito interessante, porque embora os líderes daquela época, os líderes religiosos daqueles dias, tentassem dar direcionamento espiritual e instrução religiosa, eles falhavam. As pessoas que estavam debaixo da sua condução estavam perdidas, desconhecendo o caminho da justiça. Os pastores que existiam desviavam as ovelhas do caminho da verdade. Não muito diferente da nossa realidade. Mateus 23:15 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélyto, e uma vez feito, tornais filho do inferno, 2 vezes mais que vós. Esse é o contexto dos pastores de Israel. Ao invés de conduzirem eles ao caminho a Cristo, eles estavam desviando as pessoas de Cristo. E é interessante porque isso acontece hoje também. Muitas igrejas, muitas lideranças, muitos pastores estão ensinando um tipo de evangelho que impossibilita o crente a andar nos caminhos do Senhor. Ou seja, eles tornam essas pessoas filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. Quantos se dizem cristãos ou estão em igrejas evangélicas ou ditas cristãs, ou tem igrejas supostamente confessionais, que pelo tipo de pregação e ensino, ao invés de estarem se aproximando da santidade devida a Deus, eles se afastam. Eles se afastam de uma boa pregação, eles se afastam de uma igreja
normal, porque não conseguem vivenciar esse evangelho que está sendo pregado. Certa vez, quando estávamos em Boa Vista, um conhecido nosso, que saiu de uma igreja evangélica, e não vou dizer o nome da igreja, e chegou em Roraima, se juntou à nossa igreja, e tinha os cultos da quarta-feira. Ele era muito meu amigo, gostava muito dele, e eu falava para ele: cara, vamos para o culto de quarta-feira e tal, porque ele tinha muita dificuldade de ir, né, e tal. Dificuldade entenda, né? E às vezes ele ia, né? E a gente ali, né? Muito para trazer ele muito para próximo, ele estava sempre ali com a gente, tá? Na medida do possível. Ele disse para mim assim: Aurélio, no culto de quarta-feira, acabou o culto. A gente era mais da igreja de Boa Vista, o Alfredo era o pastor. Ele chegou para mim assim: o Deus que vocês pregam aqui é completamente diferente do Deus que eu pregava lá. É triste. E a gente via a dificuldade que ele tinha de se engajar, de estar ali envolvido com a igreja, né, de estar presente ali nos trabalhos. O que uma igreja, o que um falso pastor faz na vida de uma pessoa? Ele destrói. Por isso o Senhor Jesus disse: esses homens vieram para roubar, matar e destruir. Mas perceba aqui que Jesus cuida das pessoas com o seu ensino, e com os seus atos ele cura os doentes e aflitos. E esse pastoreio consistia em conduzir as suas ovelhas por meio das palavras de vida, ou seja, por meio da palavra sua, ou seja, da palavra de Deus. Abra João aí, capítulo 10. Perceba aqui que esse pastoreio se demonstra no cuidado em ensinar e instruir. Aquelas pessoas que não tinham direção estavam completamente desprotegidas. Ele diz assim, João 10, 11: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E ele já demonstrava isso com esse tipo de atitude, em que abria mão do seu descanso para auxiliar a necessidade do seu povo. Verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deixo aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Como as ovelhas de outro aprisco? O que significa ovelhas de outro aprisco? Ele está falando de crentes de tempos futuros. Como esses crentes de tempos futuros vão ouvir o cuidado, o amor, o pastoreio do pastor por meio da palavra de Deus, por meio da sua palavra. Eles ouvirão a minha voz. Que voz é essa? É aquela que ecoa da palavra de Deus. Veja o verso 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. É interessante, se nós pegarmos Mateus, se eu não me engano, e Lucas, eles vão falar dos milagres que o Senhor Jesus fez ali naquele local. Lá no verso 34, o paralelo lá nesses textos, fez questão de embarcar Jesus, viu uma grande multidão, curou muitos, fez muitos milagres, curou muitas pessoas. Aqui Marcos, ele não se detém nesse detalhe, porque a ênfase ali naquele momento, tanto em Mateus quanto em Marcos, era o ensino, era o pastoreio. Eles estavam ouvindo a voz do pastor. E percebam como as coisas se encaixam. Eu poderia dizer que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus na sua palavra, porque não estamos interessados nele, como a multidão estava. Porque o nosso coração, o nosso desejo, a nossa ânsia não está nele, como na multidão estava. William Barclay,
faz o seguinte comentário a respeito dessa passagem, em especial da característica do pastor, ou melhor, da ovelha. Ele diz assim: uma ovelha sem pastor não pode achar o caminho. Se ficarmos à mercê de nossa própria capacidade, extraviamos-nos na vida. A vida pode ser algo muito confuso. Podemos nos encontrar em uma encruzilhada e não saber que caminho tomar. Só quando Jesus nos guia, podemos achar o caminho a seguir. Esses dias eu vi um pensamento, tem um site de filosofia, e geralmente nesse site de filosofia ele coloca alguns pensamentos. Ele colocou um pensamento de uma repórter dessa aí, uma ímpia dessa aí, dizendo assim, que era mais ou menos assim: se chama, um programa, ela deve ter falado isso no programa dela, se as pessoas chamam certa pessoa de pastor, é porque eles estão pensando que as pessoas são ovelhas. Ovelhas, no sentido delas, são animais dóceis e fáceis de serem levados. E aquilo causa indignação, porque com essa fala ela mostra claramente que ela é uma ovelha perdida, completamente perdida, sem direção. Porque é assim que nós somos caracterizados, que a natureza humana é caracterizada como analogia na vida espiritual. A ovelha, ela não pode se defender, ela não tem capacidade de se defender sozinha, ela não tem senso de direção, ela não tem noção do perigo, ela precisa ser conduzida e guiada, porque se ela não for conduzida e guiada, ela sempre vai para um caminho errado, um caminho perigoso, onde a sua vida, a sua integridade física estará em jogo. E é essa a nossa natureza humana com relação ao pecado. Nós vamos sempre para o caminho oposto, quando não somos conduzidos pelo pastor das nossas almas. E aí William Barclay continua: uma ovelha sem pastor não pode achar pastos e alimento. Nesta vida estamos obrigados a procurar a nossa manutenção. Necessitamos forças para conseguir o caminho. Necessitamos a inspiração que nos eleve e fore para cima de nós mesmos. Quando a buscamos em outra parte, nossas mentes ficam insatisfeitas, nossos corações continuam inquietos, nossas almas insaciadas. Só podemos obter força para a vida naquele que é o pão da vida. Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade espiritual do homem. Quando o homem não é espiritualmente assistido pela palavra de Deus, pela ação do Espírito, ele só vai errar. Ele só vai pensar e se conduzir de forma oposta à direção correta. É só você olhar e ver as religiões que tem por aí. Todos os homens estão buscando a Deus, mas buscam a Deus do seu jeito. E esse jeito pelo qual eles buscam a Deus levam a eles ao inferno, na mão de lobos, leões e ursos, que devoram a alma de ovelhas resgatadas. E o último, ele diz assim: uma ovelha sem pastor não tem defesa contra os perigos que a ameaçam. Não pode defender-se a si mesmo, nem dos ladrões, nem dos animais selvagens. Se algo nos ensinar a vida, é que não podemos viver sozinhos. Ninguém pode defender das tentações que o assaltam e do mal do mundo que o ataca. Só em companhia de Jesus podemos andar pelo mundo, manter nossas vestimentas sem a mancha do mundo. Sem eles estamos indefesos, com ele estamos seguros. E eu volto a repetir aqui: o Evangelho de Marcos
nos mostra que o foco de interesse não é o conteúdo do ensino de Jesus aqui, mas sim quem está ensinando, ou seja, o próprio Jesus. E dentro desse contexto a história continua. Agora no verso 35 a 37, nós vamos ver em seguintes, nós vamos ver ali se desenvolvendo o ambiente do milagre que é feito ali. Verso 35, em declinando a tarde, vieram os discípulos e disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém ele respondeu: dai vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Percebam que todos os acontecimentos com deslocamento, eles estavam em Cafarnaum, para as encostas ali de Betsaida, né? Esse deslocamento dessas pessoas e do Senhor Jesus, e os ensinos de Jesus haviam tomado grande parte do dia, a noite já se declinava. Certamente ali já estamos no horário do jantar, provavelmente ali ninguém se alimentou de forma precária. E era interessante porque certa vez eu estava ouvindo um pastor tentando explicar esse milagre como não milagre, e eu não lembro de tudo, mas dizendo: ele separou as pessoas e tal, e tentando explicar que 5 mil pessoas foram alimentadas. Não eram 5 mil, tá? É mais. Era em torno de 10 mil pessoas ali, porque as mulheres e crianças não foram contadas, somente foram contados visualmente. Isso tem um contexto até cultural. Você percebe que acho que Mateus, acho que Lucas, não sei se Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam esse mesmo fato, esse mesmo acontecido. É o único milagre do Senhor Jesus que aparece nos 4 evangelhos. Tá? E aí o cara tentando explicar e tal, eu ouvi aquele tipo de coisa de uma terceira pessoa, e ele é um professor de seminário, do nosso seminário. E aí eu disse assim, pensando: cara, o milagre não foi com um pão não. O milagre foi do cesto. Como é que esses textos apareceram aí na história? Foram 12 cestos. E só a título de curiosidade, as pessoas, quando saíam em determinadas caminhadas, principalmente os discípulos, eles levavam tipo um saco, ele aqui chama de cesto, mas seria um saco onde eles colocavam pequenos fardos de comida, e principalmente os discípulos de Jesus, que eles estavam andando de um lugar para o outro, para que nessas caminhadas eles tirassem e comessem algumas coisas. Isso é um hábito comum em todas as pessoas que tinham que andar. Naquele tempo você não tinha ônibus, você não tinha carro, as cidades não eram uma do lado da outra, então você tinha que fazer determinadas caminhadas. Então as pessoas levavam alguma coisinha, Quantas vezes você vem para a igreja, você leva, traz para a criança, a comidinha, uma água, aquela coisa toda, Naquele tempo não era diferente. Mas o que nós estamos vendo aqui foi o poder de Deus se manifestando. O Senhor estava dizendo ali, com essas coisas: eu sou aquele que tanto supre a alma, quanto supre a necessidade física do homem. E é muito interessante, nesse relato, eu não sei se é proposital, foi o que aconteceu, é que o alimento para a vida vem primeiro do que o alimento para o corpo. O alimento espiritual primeiro foi dado, para que depois o alimento físico fosse dado. Isso me lembra muito o que o Senhor Jesus falou ali na tentação do deserto, que apontava lá para o povo no deserto, e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas percebam aqui
que nas circunstâncias seria impossível providenciar alimento para toda aquela gente. E Jesus, ao perguntar, ao falar isso para os discípulos, dele voz de comer, ele estava na realidade que tinha algo na sua mente muito maior, porque como pastor ele vai suprir as necessidades físicas do seu rebanho, e ele pretendia com isso envolver seus discípulos em todos os aspectos do seu ministério. Não sei, alguns comentaristas dizem, eu não quero tomar nenhuma interpretação aqui, mas dizem que o Senhor estava testando a fé deles, para que eles se voltassem para Cristo. Outros falam outras coisas, mas a ideia é que o Senhor Jesus queria envolver seus discípulos em todos os aspectos do seu ministério. Por isso ele instrui dessa forma, porque Deus iria prover o alimento. E a mensagem do milagre é simples: Deus proverá as necessidades do seu povo. A questão aqui é que se eles vão confiar no Deus que proverá para ele em todas as circunstâncias ou não. E o ponto central, a providência divina por meio de Cristo. Spurgeon escreve um livro que ele fala sobre os milagres do Senhor Jesus, e é muito interessante, porque ele faz uma relação de analogia com o milagre e algumas coisas relativas à nossa vida que eu não vou fazer aqui, mas ele chama a nossa atenção nesse livro, nesse seu comentário, para a providência de Deus, de um menino que surge no meio da multidão, de mais de 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. Lá em João capítulo 6, verso 8, você vê isso. Diz assim: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que isto é para tanta gente? E a partir disso ele fala da providência de Deus. Os pães e os peixes estavam ali no deserto, em um lugar desapercebido, mas foram colocados lá pela providência de Deus. E Jesus tomou o que os discípulos tinham e multiplicou. E aí ele diz assim: não importa como limitados sejam os nossos recursos, a capacidade de Deus é tão ilimitada hoje quanto naquele dia do deserto. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, mas é o Deus da providência. É Ele quem providencia todas as coisas nesse mundo. E é interessante o que um desses comentaristas dizem: é Ele que alimenta milhões de animais todos os dias nesse mundo. E quando nós olhamos esse milagre, nós vamos olhar os nossos olhos para o Velho Testamento e ver alguns profetas que fizeram a mesma coisa. O profeta Eliseu, pelo poder de Deus, alimentou 100 homens com 20 pães de cevada. O mesmo profeta Eliseu multiplicou o azeite na botija de uma mulher. Moisés, que foi o povo que conduziu ao deserto, ele chega diante do Senhor e diz assim, lá em Números 11, 21 a 23, porque o povo estava reclamando porque não tinham carne para comer. E aí o Senhor diz que ia dar carne para o povo comer durante um mês, como castigo, pela falta de confiança nele, pela murmuração. E aí Moisés chega diante do Senhor e diz: Senhor, o Senhor vai alimentar 600 homens a pé, ou seja, eles não estão contando com as crianças, 600 mil homens, melhor dizendo, a pé. Ele diz: há alguma coisa impossível para o Senhor? Perceba que o Senhor Jesus faz a mesma coisa. A exemplo dos profetas, a
A exemplo de Eliseu e de Elias, que são considerados profetas máximos em Israel, o Senhor faz isso em proporções muito maiores. Estima-se que ali tinham mais de 10.000 pessoas. E quando ele faz aquilo ali, aquele ato está dizendo: está aqui alguém que é maior que Moisés, os profetas. E o que ele faz? A Escritura vai dizer no verso 41. Ele ora, abençoando o alimento. Era costume dos judeus a oração antes da refeição, reconhecendo que é Deus quem providencia o alimento para a nossa manutenção diária. E esse é um costume nosso, porque é um costume cristão. Reconhecer, ou seja, antes da refeição, agradecer a Deus, porque sabemos que é o Senhor que está suprindo as nossas necessidades. E ele é muito claro ali em Deuteronômio capítulo 8, quando vai falar sobre o povo, que eles andaram no deserto, eles foram alimentados, as suas sandálias não se desgastaram, as suas roupas não se rasgaram. E isso não é mito, isso é verdade, porque é a palavra de Deus. Por 40 anos, e quando eles iriam entrar dentro da terra prometida, eles não veriam mais as mãos de Deus trabalhando. Não iria cair mais carne do céu, a rocha não ia mais se fender e sair água, o maná não iria mais cair do céu, as coisas brotariam da terra, porque era uma terra que manava leite e mel, ou seja, tudo que se fizesse seria produzido, mas eles precisavam reconhecer que mesmo assim, era Deus que estava providenciando. Agora, por meio do trabalho deles. Por isso ele diz: não digam, a minha força e o meu braço fizeram isso. Não se esqueçam do deserto. Eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito disso. A provisão de Deus para o seu povo sempre foi simbolizada por alimento. Desde o maná no deserto até o banquete messiânico das bodas de casamento. E a condição humana lastimável poderia ser vista na ausência de alimento, e a alegria da provisão de Deus se revela na ideia de um banquete. Quando Deus supre as nossas necessidades, Ele o faz com fartura e nos dá mais do que poderíamos pedir ou imaginar. E isso se aplica tanto no âmbito terreno quanto no âmbito espiritual. E lá o Salmo 23, que fala do pastor, como esse pastor aqui, ou seja, é esse pastor aqui que aquele salmo está falando. O Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. Perceba que a linguagem que é usada ali no salmo é essa mesma linguagem, esse mesmo fato que acontece aqui no capítulo 6. E o Salmo 23, no verso 5, diz assim: prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Perceba que nesse salmo, o salmista usa uma linguagem que descreve Deus como o pastor do seu povo, que conduz a pastos verdejantes, que refrigeram a alma das suas ovelhas, e isso significa alimento. E essas coisas no salmo vêm se desenvolvendo e se confundem do sustento para a vida para a manutenção da alma, por isso refrigera a minha alma. Ali claramente você percebe que o salmista não está falando somente do suprimento para o corpo, mas também do suprimento para a alma. E nesse verso especial, ele está demonstrando a liberalidade divina que supre tudo quanto é necessário para a manutenção, ou seja, para a nossa manutenção nessa vida.
E aí o salmista reconhece que Deus providencia para nós todas as coisas, pertinentes tanto à vida quanto à santidade. E é isso que o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda epístola, do capítulo 1, quando diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Todas as coisas requeridas tanto para o corpo como para a alma, para o tempo atual, bem como para a eternidade, nos são supridas em Cristo Jesus. O salmista, quando fala em suprimento de óleo e transbordar de cálice, ele está dizendo que ele recebeu muito acima das suas necessidades, que o Senhor Deus é um benfeitor generoso para o seu povo, e que ele faz isso de forma abundante e prontamente. É Deus quem providencia essas coisas em nossas vidas. Mas isso não significa que jamais passaremos por períodos de necessidade, mas que quando vierem as dificuldades, Deus as fará redundar em bem e suprirá as nossas necessidades de modo extraordinário. E sabe o que está reservado a nós? Cabe a nós depender dele, confiar nele, pois ele mesmo nos diz na sua palavra: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. É como se ele estivesse dizendo: eu dei um presente, eu dei uma herança muito maior. Não daria com ela outras coisas? Ele é como Cristo é nosso pastor, que vai suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades vão ser supridas em Deus por meio de Cristo. Aquele que providencia sustento para a alma é aquele também que sustenta o nosso corpo. E ao suprir e sustentar as nossas necessidades físicas, o Senhor está nos dizendo que também sustentará a nossa alma. Maldito o homem que não reconhece que a sua existência depende exclusivamente da boa vontade de Deus. A Escritura aqui está dizendo que Deus é aquele que provê, Cristo é aquele que provê. Essa é a ideia predominante no capítulo 6. Não só aqui, mas é um conceito fundamental em todas as Escrituras. Os patriarcas ali na geração do deserto, a nação com Moisés, Josué, os juízes e os reis, todos foram instruídos a depender de Yahvé, o Deus da aliança, que jamais deixaria nem abandonaria seu povo, ou seja, suas ovelhas. A única coisa que Deus pede de nós é confiança e obediência, e por isso nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque, como diz a Escritura, Ele tem cuidado de nós. Sabe o que nós estamos vendo aqui, queridos? Nós estamos vendo Jesus semelhante a Yahvé. O que Yahvé fazia no Velho Testamento, o Senhor Jesus está fazendo aqui, está demonstrando. Pois Ele é o Deus encarnado, Ele é o bom pastor, é Ele quem dá a vida pelo seu rebanho, é Ele que nos conduz a pastos mais verdes. E o seu cuidado e provisão, como nós estamos vendo aqui, não dizem só a respeito às necessidades espirituais, mas também às necessidades materiais, pois Ele é o sustentador da vida. Terminando, queridos, eu queria terminar isso, lembrando aos irmãos que Paulo fala em Atos capítulo 16, 17, verso 24, quando ele diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E de quem que ele está falando? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele está falando de Cristo. Esse texto está nos dizendo que Deus, na pessoa do unigênito Filho,
cuida de todos os aspectos da nossa vida. E a provisão de Deus significa que jamais acontecerá coisa alguma que Deus não controle ou que não use para o bem das suas ovelhas, porque Ele é o pastor das nossas almas. Por isso Ele vai suprir todas as nossas necessidades, sejam essas materiais ou espirituais. O Senhor Jesus, quando mandou os seus discípulos para a sua missão, Ele disse: não levem isso, não levem aquilo, não levem aquilo outro. Quando eles voltaram, quando Ele enviou na sua segunda missão, ali bem próximo à sua morte, ao seu sacrifício, Ele diz assim: quando eu enviei vocês a primeira vez, faltou alguma coisa? E a Escritura diz: nada. Isso é Deus. Nada. Isso é Deus. Eu gostaria de terminar contando uma experiência pessoal. Com certeza pode edificar a vida dos irmãos. Quando me senti chamado para o seminário, para o ministério, eu era militar, tinha 3 filhos, tinha uma vida razoável, igual a de todo mundo, tinha um salário, né? Um salário bom, razoável, né? E quando eu me senti chamado, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, depois de entender o chamado, é ver como isso ia acontecer, como eu ia sustentar a minha família. E uma vez o Alfredo chegou para mim e falou assim, porque ele me acompanhou nesse período, foi meu pastor, né? O meu tutor. Ele chegou para mim e falou assim: o que está faltando para você? Aí eu falei para ele: Alfredo, eu sei que vou passar dificuldade. Eu tenho experiência de amigos que são missionários, pastores, eles passam muita dificuldade financeira. E quando, assim, eu me casei, fui forjado nisso, uma das coisas que meus pais diziam é: você vai ser o provedor do seu lar. Então faça tudo, o possível e impossível, para suprir as necessidades da sua família, para dar à sua família aquilo que é o melhor que você pode dar. E esse era o meu objetivo na vida, de casar, ter a minha família, servir ao Senhor e dar aquilo de melhor que eu poderia dar para eles. E parece que esse plano agora tinha se deixado de lado, porque se eu vou para o ministério, eu sei como essas coisas são. Essa minha perspectiva vai ter que mudar. E eu disse para ele assim: cara, eu quero ter convicção de que Deus vai me sustentar. Porque eu sei que eu vou passar necessidade. Quando eu passar necessidade, eu não quero murmurar. Eu quero saber que eu estou aqui pela vontade de Deus. Eu vou ficar grato diante do Senhor, porque eu sei que é a vontade de Deus que eu esteja passando por isso. E num dia, nas madrugadas do quartel de serviço, eu sempre levava uma Bíblia, levava um rádio, escutava música e tocou essa música dessa passagem. Era uma música assim: porventura lhe faltou alguma coisa? Nada, isso era o refrão da música. Naquela hora eu parei, comecei a chorar, porque eu percebi que aonde eu estivesse, o que eu estivesse fazendo, o Senhor ia sustentar a mim e a minha família. Eu poderia viver na simplicidade, poderia não ter tudo, mas eu teria o principal, que Deus iria sustentar, porque é Ele quem sustenta a vida do seu povo.
E apesar de você não ter sido chamado para o seminário, você foi chamado para viver a vida cristã na profissão que você tem hoje. E que da mesma forma que Deus me sustentou nas minhas dificuldades, e passamos muitas dificuldades, e é muito interessante que nós lembramos desse tempo, não com amargura, mas com alegria. Você também foi chamado para viver uma vida de confiança no Senhor. E você deve confiar no Senhor, que Ele está sustentando e provendo as suas necessidades. Que Ele vai dar força, que Ele vai dar inteligência, que Ele vai dar disposição, que Ele vai colocar o pão diário na sua mesa. E a única coisa que Ele espera de nós é que nós busquemos o seu reino em primeiro lugar. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Sabe o que Marcos está dizendo? Esse que está aqui é maior do que todo qualquer homem, é maior do que qualquer profeta do Velho Testamento, porque Ele é Deus encarnado, Ele é o Filho de Deus, e é por meio dele todas as coisas foram feitas e foram entregues pelo próprio Deus aos seus pés. Que possamos confiar em Deus. Eu sei que mesmo hoje temos que ter a mesma confiança e o mesmo desprendimento das coisas materiais, sabendo que Deus vai suprir as nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais, que são coisas mais preciosas, aquilo que mais necessitamos. Como diz ali em Lucas, parafraseando, não fiquem preocupados, a mim, ou seja, a Deus, a mim, agradou dar o seu reino, o meu reino. Se Ele deu o seu reino para nós, todas as outras coisas que estão relacionadas a esse reino virão conjuntamente, até mesmo perseguições e dificuldades. Mas lembre, o Senhor é o nosso pastor e nada para nos faltar. Vamos ficar de pé, queridos. Eu gostaria de terminar